Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma falha de mercado, a externalidade. Vambora? Nesta aula nós veremos a externalidade e a ineficiência do mercado, políticas públicas para as externalidades e soluções privadas para as externalidades. A concorrência perfeita é o mercado dito eficiente. É um mercado perfeito, sem falhas ou defeitos. Vamos agora relembrar algumas das premissas teóricas de um mercado de concorrência perfeita. Primeiro, número infinito de produtores e de vendedores. Segundo, ausência de barreira à entrada e à saída do mercado. Terceiro, perfeito fluxo e troca de informações entre produtores, vendedores e consumidores. Em outras palavras, podemos dizer que os pressupostos 1 e 2 que eu mostrei anteriormente nos dizem que o sistema de preços reflete de modo adequado as forças dos consumidores e produtores. Em um mercado competitivo, o preço do produto reflete adequadamente todos os custos do produto necessários para prover um retorno mínimo ao produtor e reflete também toda a disposição do consumidor para pagar um preço justo por aquele produto. Já o item 3 nos diz que, em um mercado competitivo, de concorrência perfeita, as informações estão totalmente dispostas para produtores e consumidores, ou seja, pessoal, não existem produtores escondendo informações de consumidores e vice-versa. Isso também garante que o sistema de preços se mantenha o mais justo possível. Quando algumas dessas premissas teóricas, 1, 2 ou 3, não são observadas, o resultado verificado no mercado não será aquele em que temos eficiência econômica. Por consequência, pessoal, nestes casos, o mercado se afasta daquilo que chamamos de concorrência perfeita. Essas situações que impedem a ocorrência das premissas teóricas do mercado competitivo são as falhas de mercado. E as falhas de mercado impedem que um determinado mercado seja eficiente economicamente falando. No caso das falhas de mercado, podemos citar as externalidades e as falhas de informação, também chamadas de assimetria da informação. Aí temos a regulação, que é a intervenção do governo, temos também como solução garantias e reputação, é o que vamos ver a seguir. Os mercados fazem bem muitas coisas, mas não tudo. Agora nós vamos estudar os mercados e o governo. Nesta aula vamos ver um dos 10 princípios de economia. Os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Examinaremos por que os mercados, em certas ocasiões, falham na alocação eficiente dos recursos e como os governos podem melhorar essa situação, aumentando o bem-estar da sociedade. Quando um mercado impacta consumidores e ou produtores que não estejam participando desse mercado, ou até mesmo o meio ambiente, os efeitos colaterais criados são chamados de externalidades. Na presença de externalidades, o interesse da sociedade em relação a um resultado de mercado vai além do bem-estar de compradores e vendedores. Inclui também o bem-estar das demais pessoas afetadas, o que a gente chama de bem-estar social. Nesse caso, o bem-estar social é diferente do bem-estar dos produtores e consumidores que participam desse mercado. Vamos agora então, pessoal, falar sobre as externalidades. Uma externalidade acontece quando uma pessoa influencia o bem-estar de uma outra pessoa e essa outra pessoa não paga ou não recebe nenhum tipo de compensação por essa influência. Quando o impacto é adverso, a gente chama a externalidade de externalidade negativa. Quando o impacto é benéfico, a gente chama essa externalidade de externalidade positiva. Vocês já passaram por essa situação que eu estou mostrando na tela? Já tentaram ir para a região dos lagos, nos feriados, Carnaval, Réveillon? Bom, fazer esse caminho é tortuoso. Tem motorista que pega o acostamento para chegar mais rápido. Nesse caso, ele fica feliz. E o restante da galera? E a gente que está no engarrafamento? Bom, a gente paga o pato, a gente paga o preço, quer chegar bem depois. Isso se chama externalidade negativa. Como que a gente lida com essa externalidade negativa?
No Código Brasileiro de Trânsito, acostamento é a parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para esse fim. Bom, se a polícia te pegar no acostamento, você perde 5 pontos na carteira e ainda paga uma multa. Essa é uma forma de lidar com a externalidade negativa. Vocês lembram também do rompimento da barragem de Samarco em 2016? Aquele rompimento também gerou uma externalidade negativa muito grande para as pessoas e para o meio ambiente. Quando a galera se junta para beber em alguns pontos específicos, vocês vão lembrar o Praça São Salvador, o Baixo Gávea, o Francês na Tijuca, eles também causam, por conta do barulho, a externalidade negativa aos moradores que moram ali próximo. E como que a gente lida com isso? Bom, existe a Lei Municipal do Silêncio. Mesmo quem não fuma, sofre com os efeitos da fumaça e de outras formas de poluição causadas pelo cigarro. As mais de 4.000 substâncias tóxicas que ele contém contaminam o solo e a água. Para minimizar um pouco dessa externalidade, nós temos que foi aprovada em 2011, mas regulamentada em 2014. Essa lei, pessoal, proíbe o ato de fumar cigarros, charutos, cachimbos e narguilés e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, como house corredores de condomínios, restaurantes e clubes, mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado. Mas também temos a externalidade positiva. Um exemplo de externalidade positiva é o jardim. Considere-se 2 vizinhos e que um deles decide construir um lindo jardim. Se ambos apreciarem o jardim, então aquele que não o construiu usufrui do jardim como uma externalidade positiva. Vamos a um outro exemplo de externalidade positiva. Numa rua com livraria, instalou-se, por exemplo, uma loja de CDs e uma cafeteria. Cada uma delas, ao atrair a sua clientela, tende a aumentar a clientela da outra devido à sua proximidade, gerando uma externalidade recíproca. Eu já mostrei aqui, pessoal, alguns exemplos de externalidades, tanto positivas quanto negativas. Agora nós vamos falar sobre a externalidade e a ineficiência de Pareto. Externalidades, pessoal, implicam em ineficiência de Pareto. Excessivo emprego de recursos em atividades que causam externalidades negativas, poucos recursos são empregados em atividades que causam externalidade positiva. Vamos falar agora, pessoal, de exemplos de externalidades e o equilíbrio de mercado. A poluição é uma coisa ruim, mas quase sempre a poluição é um efeito colateral de atividades que nos proporcionam coisas boas. Nosso ar é poluído por usinas elétricas que geram eletricidade que ilumina a nossa casa. E nossos rios são prejudicados por fertilizantes que correm com a chuva das fazendas que cultivam nossos alimentos. Aí eu pergunto a vocês, quanta poluição a sociedade deveria permitir? É uma questão para se pensar. Por exemplo, a chuva ácida prejudica os estoques de peixes, os cultivos e as florestas. E cada tonelada adicional de dióxido de enxofre liberado na atmosfera aumenta o dano. Essas são as questões que a gente precisa pensar. Agora, vamos supor que as fábricas de alumínio emitam poluentes. Para cada unidade de alumínio produzida, uma determinada quantidade de fumaça entra na atmosfera. Como a fumaça cria um risco para a saúde de quem respira esse ar, é uma externalidade negativa. Como essa externalidade afeta a eficiência do mercado? O gráfico que vocês estão vendo na tela é o equilíbrio do mercado de alumínio. O preço do alumínio e a quantidade produzida é a interseção entre a curva de oferta e a de demanda. Na ausência do governo, o preço do produto se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda somente. O equilíbrio de mercado é eficiente no sentido que ele maximiza os excedentes do consumidor e do produtor, não da sociedade. Se a indústria de alumínio emite poluição, o que a gente viu que é uma externalidade negativa, o custo para a sociedade de se produzir alumínio é maior que o custo de produzir alumínio. Como vocês podem ver, o custo social é igual ao custo privado mais o custo da poluição.
E o custo marginal social é igual ao custo marginal privado mais o custo marginal da externalidade. No primeiro gráfico, eu tenho o equilíbrio do mercado de alumínio sem levar em consideração o custo social. No gráfico à esquerda, eu tenho o deslocamento da curva de oferta devido ao custo da externalidade. Eu somo aqui no custo o custo privado e o custo externo. Assim, temos o custo social. A curva de custo social se localiza acima da curva de oferta porque considera os custos externos impostos à sociedade pela produção de alumínio. A diferença entre as duas curvas reflete o custo da poluição emitida. A interseção da curva de demanda com a curva contendo o custo social determina o nível de produção ótimo. Observe que a quantidade produzida socialmente ótima é menor que a quantidade de equilíbrio, sem levar em consideração a externalidade. Na ausência da ação governamental, a quantidade de poluição será ineficiente. Isso quer dizer que os poluidores vão poluir até o ponto em que o benefício social marginal da poluição seja zero. Recordem que um resultado é ineficiente quando algumas pessoas poderiam melhorar sua situação sem piorar a das outras. A quantidade de equilíbrio de mercado em um mercado perfeitamente competitivo é a quantidade eficiente do bem, a quantidade que maximiza o excedente total. Aqui podemos usar uma variante dessa análise para mostrar como a presença de externalidade negativa atrapalha esse resultado. Como o benefício social marginal da poluição é zero, reduzir a quantidade de poluição em 1 tonelada subtrai muito pouco do benefício social total da poluição. Em outras palavras, o benefício para os poluidores da última unidade de poluição é muito baixo, praticamente zero. Enquanto isso, pessoal, o custo social marginal imposto ao resto da sociedade pela última tonelada de poluição é bastante elevado. O uso do imposto é a internalização de uma externalidade. Essa consiste em se aplicar incentivos de forma que as pessoas levem em consideração os efeitos das suas ações. Por esse vídeo é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. O resto do conteúdo a gente vai ver no próximo vídeo. Até breve!